Então, você faz a oração para a gente, Marta? Faço. Elevando o nosso pensamento a Jesus, nosso mestre, nosso amigo querido, que nos ampara todos os dias das nossas vidas. E agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade de aprendizado. Que nossos amigos protetores possam estar aqui presentes, nos amparando, intuindo João, para que possamos, Senhor, ter maior compreensão das mensagens de André Luiz através do Chico Xavier. Obrigada, Senhor. Graças a Deus. Bom, então vamos lá, né, Marta? A gente está no capítulo 10. Aqui no meu é a página 142, onde fala assim, o parágrafo começa assim, causas. Achou? Sim, achei. Tá, então vamos lá. Do que trata esse capítulo, né? Até onde nós estudamos aí, né? Tá vendo que eles sempre trabalham no período noturno, né? Eles têm as atividades lá na Mansão Paz e à noite eles vêm trabalhar. Então, eles regressam lá... Sem descanso, né, João? Sem descanso. Pouco descanso, Aí ele regressa, Hilário, André Luiz e Sila, eles regressam lá para a casa do Luiz, né? E na noite anterior, o que o Silas tinha feito? Ele tinha feito a confissão dos erros gravíssimos da última vida que ele teve, né? Pela avareza, ele levou o pai a se tornar um assassino da madrasta, a madrasta ao próprio adultério, né? E depois ele mesmo acabou tomando veneno. E narrou depois os sofrimentos no plano espiritual. Tá, então eles três voltam para a casa do Luiz, mas ele não fala mais nesse assunto da confissão, não toca em nada disso. Os encarnados estão na mesma situação, né? O mesmo quadro, de reclamar da vida, de falar que Deus está irado com o mundo, porque os ricos não ajudam os pobres, a mesma coisa. Porém, os dois obsessores, que eram a raiz da coisa, né? Eles estão separados desse quadro que agora continua mais como uma espécie de auto-obsessão e pela presença dos onzenários do que deles próprios, né? Eles estão muito carinhosos, eles estão respeitosos, os dois tios, né, Clarindo e Leonel. E eles estão separados dessa situação ruim, desses fluidos ruins em que os encarnados estão. Então, o que o Silas faz? O Silas, ele, com o André Luiz e o Hilário, pega na mão do Clarindo e do Leonel e eles volitam. Eles vão para um hospital de uma grande cidade, todos eles, chegando em curtíssimo tempo, né? Então, vejam, eles foram capazes de volitar, o Clarencio e o Leonel, mesmo tendo um perispírito muito denso, segurando a mão dos três, né? Então, tá. O que ele foi fazer naquele hospital? Ele tem uma atividade a realizar ali. E ele não está sozinho. Lá, nesse hospital, já estavam trabalhadores da mansão auxiliando, velando pelos encarnados que procederam da mansão. E nesse caso especial, nesse momento, tem lá uma tal de Laudemira, né? Tem uma tal de Laudemira, que chegou a notícia na mansão de que ela estava com problemas, né? O caso dela é de uma reencarnação muito difícil. Ela está algemada a provas muito significativas. Por quê? Silas diz, em vida anterior, ela foi uma mulher muito bela. Ela teve muita beleza física. E por conta da beleza física, ela cometeu crimes. Ela arruinou muitos lares. Ora, então, com certeza envolve adultério, envolve aborto e, a depender da época, envolve duelo. Duelo pela mulher, né? Então, assassinatos. Então, ela, pela beleza física, se envolveu em todas essas coisas.
aborto, né? Assassinato de homens, ruína de lares, né? E aí o que aconteceu? Ela ficou, depois que desencarnou, muito e muito tempo em regiões, as palavras literais do livro em regiões de trevas infernais. Muito tempo. E depois que ela foi recolhida na mansão, ela continuou vigiada pelos inimigos que ela fez, que estavam do lado de fora da mansão. Como assim, João? Aí a gente lembra lá do capítulo 2, do capítulo 3, que os espíritos que estão de fora da mansão, eles mandam uma energia mental e faz uma união telepática à distância, e mesmo esses doentes que estão sendo atendidos no hospital, tendo essa sintonia mental, eles ficam completamente desregrados, alucinados, né? E ela, nessa vida atual, ela só vai se restabelecer se restabelecer alguns companheiros de crueldade que agora vão renascer como filhos dela, que vão renascer como filhos, né? Esses companheiros de crueldade, que se envolveram, com certeza, em aborto, em ruína de lares através do adultério e também em assassinatos, por causa de duelos entre os homens, né? Tá. Mas qual é o caso especial dela? Isso foi com relação ao passado. Ela está agora encarnada. Qual é a situação dela? Durante o sono, ela sofre influência de espíritos inferiores que tornam a vida uterina dela muitíssimo apática. Os espíritos inferiores, durante o sono, mandam fluidos entorpecentes para o aparelho genital dela, e ela, que está na iminência da gravidez, digamos assim, tem a vida uterina apática. Certo? Aí o médico encarnado, o que ele falou assim? Olha, vou dar um remédio para você. Se as contrações não começarem, a gente vai fazer a cesárea em você, né? A gente vai fazer a cesárea, né? Por quê? Não está tendo contração. Ora, aí o Silas faz o quê? Não. Ela não pode se submeter à cesariana. Por quê? Porque ela, além desse filho, e a gente não sabe se ele é o primeiro, ela ainda tem que ter mais 3. E a cesariana vai prejudicar a reencarnação desses 3. Então, o Clarencio e o Leonel estão lá observando a cena. Ele pede para André Luiz e Hilário entrarem em oração, ficarem em oração. Ele põe uma mão na cabeça e outra mão no colo uterino. E ele emite uma substância leitosa, uma substância esbranquiçada, né, brilhante. E aí começam as contrações, elas vão se tornando cada vez mais frequentes, por esse fluido leitoso que Silas dá nela. E ele controla o parto, nem acelera e nem atrasa, né? Aí chega o médico, ele está esperando o médico, por isso que ele está controlando o parto. E o médico manda chamar uma enfermeira e esquece, então, a cesariana. Beleza, ao longo desse capítulo, vocês estão querendo estudar, né? Vocês estão querendo aprender, esmiuçar o fundo do fundo, não é isso? Então, a gente vai esmiuçar o fundo do fundo. Vamos lá. Então, aí pronto. Era esse o trabalho que ele tinha que fazer no hospital, então ele regressou, né? Ele regressou. Aí, pelo interesse de um dos irmãos, ele pergunta assim, por que ele está fazendo esse trabalho? Ele está visando alguma coisa com relação ao seu próprio futuro? Sim. Lembram? Ele fracassou como médico. Ele se formou médico e não exerceu a medicina. Ficou vinculado à usura, que levou à morte dos seus familiares. Madrasta, pai se tornou assassino, madrasta adúltera, ele próprio tomou veneno, então, e não exerceu a medicina. Então, ele tem um plano para o futuro, ele quer o livro vê bem as palavras que o livro coloca. Ele quer trabalhar como médico? Não, ele quer se consagrar à medicina. É diferente. Então, para ele ter merecimento quando estiver encarnado,
Ele hoje alivia as pessoas. Fora do horário de trabalho dele, ele continua a trabalhar, levando, né, benefícios médicos aos outros para criar para si mesmo causas benéficas no ministério, não é no trabalho. O livro fala literalmente no ministério da medicina que virá. Então vejam aí o que desse ponto aí que talvez no momento seja o assunto mais importante é: quanto mais nós trabalharmos e estudarmos, fazendo bem a todo mundo, a gente está gerando para nós, não para os outros, causas benéficas no nosso futuro, seja lá no plano espiritual, seja quando a gente tiver que reencarnar. A estrada toda fica, digamos, facilitada se no presente nós estamos trabalhando no bem. Bom, então esse foi o resumo, né, do que a gente estudou até agora. Então vamos lá, ele quer criar para si causas benéficas. E a gente parou justamente aí, neste parágrafo, que na minha página aqui, é a 142, fala assim, causas. Acharam aí? Sim, João. Eu achei. Qual que é Todo o mundo capítulo, achou? João? É o capítulo 10. Tá. Se a sua edição é esse aqui, ó, é a página 142. A minha é a de Jesus Menino, a minha edição. É bem... Então, Página 134, então, Paula. Se for esta aqui, ó. Tá legal, obrigada. Nada. E aí, Paulo, achou? Todo mundo Sim, achou? senhor. Rô, Tabata? Obrigada. Sim, eu achei. Tá. E você, Tabata, achou também? Então vamos lá. Talvez a Tabata não esteja podendo falar, né? Causas, murmurou Clarindo, algo espantado. Sim. Aí olha o que ele fala. Procurando ajudar espontaneamente. A Tabata escreveu que sim. Procurando ajudar espontaneamente. Aí nos lembra a frase do ministro Sânzio lá atrás, né? O que é o bem? É quando eu espontaneamente faço o bem, não forçadamente. E ainda melhor é quando as circunstâncias estão mais dificultadas e mesmo assim eu faço bem. É um bem melhor, né? Então ele está falando, procurando ajudar espontaneamente, além dos deveres que me são impostos, porque vê, eles estão indo lá na casa do Luiz para ajudar o Clarindo e o Leonel só à noite. Quer dizer, de manhã e de tarde ele trabalha na mansão. E quando tem uma folga, ele continua a trabalhar. Além dos deveres que me são impostos. Na luta pela recuperação moral dos outros? Não, na luta pela recuperação moral de mim mesmo. De mim mesmo. Com a bênção divina, lograrei a sementeira de simpatia a meu favor. Ora, então vejam, o que acontece? Quanto mais nós trabalharmos no bem, o que está acontecendo? Ora, o que está acontecendo é que eu adquiro, trabalhando muito no bem, a simpatia de espíritos que são superiores a mim, que são iguais a mim, que são inferiores a mim. De forma que quando eu precisar de qualquer um deles, eles vão vir me ajudar. Por que eles vão vir me ajudar? Porque eu ajudei. Então, quanto mais a gente ajuda, lá na frente, mais simpatia há por nós. E a gente recebe auxílio quando a gente precisar. Olha isso. Sementeira de simpatia. E relanceando significativamente o olhar sobre nós, acentuou em seguida a breve minuto de reflexão. Um dia, consoante as dívidas que me pedem resgate, lembra? Ele tem que ainda encontrar a madrasta num umbral muito, muito trevoso, que ele não sabe nem onde ela está. Ele não sabe nem onde ela está. Para depois ele reencarnar como irmão dela, fazer o bem para ela.
Então, um dia, consoante as dívidas que me pedem resgate, estarei novamente entre as criaturas encarnadas. E para solver minhas culpas, resolver, também sofrerei o obstáculo e dúvida, enfermidade e aflição. Quer dizer, quando ele estiver encarnado, vai ter obstáculo? Vai. Vai ter dúvida? Faço ou não faço isso? Vai. Vai ter enfermidade e aflição? Vai. Que mãos caridosas e amigas me amparem daqui, em nome de Deus, porque isoladamente ninguém consegue vencer. Então, ele está querendo criar simpatia fazendo bem, para quando ele estiver encarnado, sofrendo, enfermo, doente, com dúvida, aflito, chorando, alguém possa retribuir os benefícios que ele está fazendo atualmente. E para que braços amorosos se estendam mais tarde, é imperioso. É uma necessidade fundamental. É imperioso movimente agora os meus braços no voluntário exercício da solidariedade. Olha isso. Olha esse ensinamento. O ensinamento era precioso, não apenas para os 2 perseguidores que o registravam perplexos, mas como a gente também está meio perplexo, mas também para nós que reconhecíamos mais uma vez o que o André Luiz reconhecia? A infinita bondade do Supremo Senhor. Por que Deus é tão bom? Porque está nos poupando no trabalho? Porque está facilitando a estrada, Ele mesmo está fazendo o nosso trabalho? Que ainda mesmo nos mais tenebrosos ângulos da sombra, nos permite trabalhar. Pela permissão de trabalho, André Luiz considera que Deus é infinitamente bom, mesmo nos lugares mais tenebrosos de sombra. Trabalhar pelo incessante engrandecimento do bem com abençoado preço, como abençoado preço de nossa felicidade. Então, não tem jeito, é a gente que vai ter que trabalhar, ninguém vai fazer por nós. Lembra do capítulo anterior? Não, essa tarefa é exclusivamente sua. Enquanto volitávamos de retorno, Hilário, antecipando-me na curiosidade, inclinou a conversação para o caso de Laudemira. Olha o caso dessa Laudemira, pelo amor de Deus. Ora, e se ele está falando da Laudemira, vamos trazer para o nosso lado. Era conhecida de Silas desde muito tempo? Você conhece a Laudemira faz muito tempo? Ela assumiu, assim, compromissos tão graves para com a maternidade? Então, veja bem, olha a pergunta do Silas. Ela teve compromisso grave com a maternidade? Com a maternidade. E lembra o que aconteceu? Durante o sono, os espíritos inferiores estão colocando fluidos que tornam a vida uterina muito apática. Tem um advérbio. A ponto dela ter que precisar fazer uma cesariana, se não é a intervenção dos espíritos superiores. E aí, lá atrás, também falou, ela era muito bela, cometeu crimes, levou lares a ruínas. Ora, uma mulher bela deve ter se envolvido sexualmente com muita gente, é a inferência que nós fazemos. Bom, deve ter feito aborto. Está com compromisso grave da maternidade. Está com compromisso grave com a maternidade. Os espíritos inferiores são capazes de colocar alguns fluidos com os quais ela sintoniza, mesmo, digamos assim, sem uma reflexão consciente, a ponto da vida uterina ficar apática e ela precisar de uma cesárea. Quer aprender mesmo? Quer esmiuçar o fundo da coisa? Quer ir lá atrás? Aí a gente faz a pergunta séria e profunda para o nosso crescimento, só com essa finalidade. Quer dizer que as mulheres que necessitam fazer cesárea, talvez,
né? Claro, tem outras causas físicas. Tiveram alguma vida no passado, algo equivocada? Mas, João, e aquelas que optam pela cesariana porque não querem um parto normal? Pois é, aí também aí já é outro caso, né? Aí já é outro caso, mas esse caso aqui é. Sim, aí nesse caso, sim. A cesárea era quase obrigatória, né? Se não fosse a intervenção da espiritualidade superior. O aparelho genital dela sintoniza com uma energia que causa a vida uterina apática. Aí lá atrás foi uma mulher bela que causou muitos crimes, destruiu muitos lares. Então vamos lá, vamos na história dessa mulher. Que papel representavam os filhos junto dela? Eram credores ou eram devedores? Né? Porque lembra, tem os credores e os devedores, e esse pessoal não se separa. Esse pessoal não se separa. O Antônio Olímpio é devedor dos irmãos, os irmãos são credores. A esposa de Antônio Olímpio vai ser mãe deles. Ela é devedora deles, apesar dela não ter nem conhecimento que o esposo ia cometer o crime de assassinato dos cunhados, mas ela se beneficiou de alguma forma. Sila sorriu complacente para a arguição cerrada e explicou: inegavelmente, creio que o processo redentor de nossa amiga serve por tema palpitante nos estudos de causa e efeito que vocês estão acumulando. Entregou-se a longa pausa de consulta à memória e prosseguiu. Então, vem aí, também os espíritos, mesmo aqueles com muito conhecimento elevados, com grande capacidade, ele ficou pensando um tempão. Não respondeu de cara. Não respondeu as perguntas de Hilário de cara, não. Ela tem problema com a maternidade? Os filhos vão ser credores ou vão ser devedores? Demorou um tempão. Não podemos, assim, de relance, mergulhar pormenorizadamente no pretérito que lhe diz respeito, né? No pretérito de Laudemira. Não podemos mergulhar assim nos detalhes. Nem posso, de mim mesmo, cometer qualquer indiscrição, abusando da confiança que a mansão me outorga no exercício dos meus encargos. Não posso ser indiscreto, não posso abusar da confiança da mansão. Entretanto, a título de nossa edificação espiritual, vamos ver, ele vai selecionar o que ele vai dizer. Por isso ele ficou muito tempo matutando. Isso sim, isso não. Isso sim, isso não. Algumas coisas eu não vou falar. Não. Algumas coisas eu vou dizer. A título para a nossa edificação espiritual vinculada à questão da causa e efeito. Posso adiantar-lhe que as penas de Laudemira, na atualidade, resultam de pesados débitos por ela contraídos há pouco mais de 5 séculos. Quer dizer, ela está nessa situação de hoje porque há 500 anos lá atrás, aí com dificuldade da maternidade, sintoniza com fluidos que tornam a vida uterina hepática, porque há 500 anos, olha isso, vai olhando, a ponto dela precisar de uma cesariana, se não fosse a intervenção dos superiores. Olha isso, dama de elevada situação hierárquica na corte de Joana II, rainha de Nápoles, na Itália, de 1414 a 1435. Ora, então tá, para tudo. Só para a gente ver uma coisa, faz o cálculo aí dessa diferença de tempo. Dá um tempo miserável de 21 anos. Dá um tempo miserável de 21 anos. E se a gente levar em conta que no período mais próximo de 1435, ela talvez já estivesse doente, ou talvez já tivesse de idade, essa rainha, a gente verifica aqui, às vezes num prazo curto, de alguns poucos anos, 2 anos, 5 anos, 7 anos, a gente cometeu alguns delitos
que vai nos crivar de 5 séculos de problema. Olha isso! Ali um erro de 5 anos, de 2 anos, vai levar 500 anos ou mais só para resgatar esse tempo. Lembra que foi a pergunta de André Luiz no capítulo lá de trás? Meu Deus, esse livro aqui foi um dos livros da série de André Luiz que até agora mais me impressionou. Me impressionou muito esse livro. Então vamos. Dama de elevada situação hierárquica na corte de Joana II, rainha de Nápoles, um prazinho curto aí, de 21 anos. Possuía 2 irmãos consanguíneos que lhe apoiavam todos os planos loucos de vaidade e domínio. Vaidade e dominar. Lembra lá atrás falou que ela era uma mulher bela. Casou-se, mas sentindo na presença do marido um entrave ao desdobramento das suas leviandades que lhe marcavam o caráter, ela era leviana. No caráter leviana. Acabou constrangendo a enfrentar o punhal dos favoritos, ou seja, o duelo. Então, ela traía o esposo? Sim, traía. Com quantos homens? Talvez com, no mínimo, 1. Bom, e o que aconteceu? O esposo teve que ir para o duelo. Né? E ela parece que tramou a morte do esposo, porque ela sentiu previamente que o esposo era um entrave a que ela desse desdobramentos às suas leviandades, o caráter era leviano. Então acabou constrangendo-o. Ela fez com que ele fosse duelar. Ora, e naturalmente deve ter escolhido alguém que sabia duelar. Arrastando para a morte. Pum, matou o esposo. Indiretamente. Através do adultério, o esposo foi duelar. Na questão das honras, morreu. Como ela ficou viúva e dona de bens consideráveis, o homem era rico, né? Cresceu em prestígio por haver favorecido o casamento da rainha, a Joana II, então viúva de Guilherme, duque da Áustria, com Jaime de Bourbon. Agora, então, pensa. Será que essa rainha não fez mais ou menos a mesma coisa? Levando o esposo à morte, de duelo ou de alguma outra forma. Aí uma rainha solteira de uma corte de Nápoles vai ter muitos pretendentes, vai ser uma brigaiada por essa mulher rica. E a nossa Laudemira faz com que, ela é muito influente, faz com que a viúva escolha o Duque da Áustria, faz com que Jaime Bourbon, Conde de La Marche. Ora, e os outros pretendentes? Tá, então vamos ver aqui uma coisa. Só para vocês verem a confusão feita. Estão vendo aí? Joana II, de Nápoles, século XV, partícipe da morte do marido. Então, ela levou o Duque da Áustria, Guilherme, à morte. E como fica a família desse Duque da Áustria? Também vai querer se vingar dela, então é uma brigaiada danada. Mas vai receber proteção de outros, enfim. Partícipe da morte do marido, protetora dos bordéis. Então, já viu qual é o problema dessa mulher. Sabe quando você diz assim, casa da mãe Joana? A expressão casa da mãe Joana vem dessa Joana aí, que era extremamente dissoluta. Ela protegeu também os bordéis. E ela era conhecida como Joana Dissoluta, Joana a Insaciável, Joana a Matadora de Homens, porque deve ter levado muitos homens aos duelos. Joana, a rainha dos 100 amantes. Então já viram que a história então da Laudemira é essa, de muitas relações sexuais, de muitos abortos, né? O aborto é algo muito antigo. A pessoa tomava lá uma erva abortiva, ou utilizava um objeto de corte, ou fazia pressão na região abdominal para produzir o aborto.
Então, o erro grave delas, da Joana, essa Joana aí, Joana II, tanto quanto da Laudemira, hoje em dia, que era uma mulher influente na corte dela, é desvios sexuais graves, levando a desgraça para muitos lares, fazendo com que os lares fiquem arruinados, porque os maridos se apaixonavam por ela, aí eles tinham que duelar um homem com o outro, morriam homens, elas próprias tiveram que fazer muito aborto, enfim, vida dissoluta. Aí, passou 500 anos. Sim. Como está o útero? Apático. Apático. Agora, como é que eu faço para voltar aqui? Necessitando fazer uma cesárea. Vai vendo. A gente quer estudar? Vai vendo. Então, vamos estudar. Desde aí, mais intimamente associada às aventuras da soberana, ora, e lá fala, lá atrás, ó, ela tem que receber aqueles, como é que fala? Ela tem que receber, para a reencarnação dar certo, aqueles que foram comparsas dos erros, não é isso? Restaurar-se-á, restaurando alguns companheiros de crueldade, na afeição de filhos. Ora, então talvez uma das filhas dela seja a Joana, seja a própria rainha, vai ser filha dela. Então, ó, vamos lá. Desde aí, mais intimamente associadas às aventuras da sua soberana, confiou-se a prazeres e dissipações, nos quais perturbou a conduta de muitos homens de bem e arruinou as construções domésticas, construções elevadas, construções dignas de várias mulheres do seu tempo. Então, ela e a rainha deveriam ser muito belas, levou à ruína de muitos lares através do adultério. Agora está com todo esse problema aí. 500 anos depois, por um prazo de 10 anos de conduta sexual indevida, fazendo aborto, levando à ruína, fazendo homens se matarem uns aos outros, a mulher ficando sem o marido em casa ou com o marido morto. Menosprezou sagradas oportunidades de educação e beneficência que lhe foram concedidas pela bondade celeste. Quer dizer, mesmo ela levando essa vida, Deus deu uma influência. Olha, vamos estudar. Não, que estudar. Pratica a beneficência. Não tem interesse. Então é tudo voluntário. Não, não foi, menosprezou. Aproveitando-se da nobreza precária, isso, da fragilidade temporária, que é ser rico no mundo. Que vale isso? Vale nada. Para desvairar-se na irreflexão e no crime. Quer dizer, até ficou baratinada, desvairou-se. Foi tanto desvio sexual, tanto aborto, tanto crime, que ela ficou louca. Desvairou-se na irreflexão e no crime. Foi assim que, ao desencarnar, no fastígio da opulência material, no auge, no cume do dinheiro, nos meados do século XV, desceu a medonhas profundezas infernais. Desceu a medonhas profundezas infernais. Olha o que ele está dizendo. Onde padeceu o assédio de ferozes inimigos que não lhe perdoaram os delitos, que não lhe perdoaram as deserções. Quer dizer, os homens que morreram, as mulheres que perderam seus maridos, né, que tiveram seus casamentos desfeitos, nas medonhas profundezas infernais. Sofreu por mais de 100 anos consecutivos nas trevas densas. Me diga uma coisa, vocês lembram como chegou o Antônio Olímpio na mansão Paz? Como ele chegou? Ele falava? Não, totalmente desfigurado, né? Estava meio dementado, né? Isso é que é o principal. Se o exterior era de um monstro, dentro a demência é gigante. Não acha que a pessoa passa 100 anos em treva densa, você acha que vai lá, Laudemira, eu tenho que agora te recuperar? Eu tenho agora que te ajudar? Ah, tá bom, me leva para a mansão Paz. E esquece. Não tem condição de falar. A demência é gigante.
E lembra, se a gente está vendo essa história, quem é que vai recuperar a Laudemira? É alguém que se tornou melhor, como é o caso do Silas, ele não tem que ir atrás da madrasta? Tem. É o espírito superior que vai atrás da madrasta do Silas? Não. Quem vai tirar a Laudemira? Também não é o superior. Alguém que a fez cair e que está melhorzinho. Alguém que a fez cair e que ficou melhorzinho, viu o tamanho do erro que fez, vai ter que ir atrás da Laudemira. Porque aí vai ter que ser a mãe da Laudemira, vai ter que ser o pai da Laudemira, vai ter que ser um familiar da Laudemira. É a mesma história para todo mundo. É a nossa história, é a história de todos os personagens, que é igual nesse livro aqui. Então tá. Sofreu por mais de 100 anos consecutivos nas trevas densas, conservando a mente parada nas ilusões que lhe eram próprias. 100 anos pensando todas as tramas que praticou, sofrendo assédio de inimigos ferozes. Pega uma mulher adúltera que destruiu 10 lares e põe ela no presídio, aqui de Campo Grande. O que essa mulher vai sofrer? Pega um pedófilo e leva ele para dentro do presídio masculino. O que esse pedófilo vai sofrer? É o que vai sofrer 100 anos numa região que é pior que o presídio. É profundeza infernal. Aqui a gente não infere todas as sevícias, todos os maus tratos que esses espíritos ferozes vão fazer com ela. Ela vai ficar muito mal. Não só externamente, mas principalmente dentro. Voltou à carne por 4 vezes consecutivas. Por intercessão, então, pera lá. Ela cometeu todos esses erros lá no século XV. Aí ela já reencarnou 4 vezes. E essa, então, agora é a última vez, é a quinta, essa ou é a quarta, não importa. Mas está com problema na maternidade. Depois de 5 reencarnações, está vinculada aos espíritos inferiores depois de 5 reencarnações? Por causa de um erro lá atrás, de 500 anos, no prazo de uns 5, 8 anos? É isso mesmo? É isso mesmo. É o ódio profundo de suas vítimas, não? Porque se eles a tivessem perdoado, talvez não estivesse nessa situação tão grave, mas eles não perdoaram. Não. Vê, então, o tamanho do problema que nem 5 vidas não resolve. Por intercessão de amigos. Aí, ó, voltando à carne por 4 vezes consecutivas. Ela ficou lá na mansão na última vez. Está dentro da mansão? Tá. Padeceu 100 anos em profundezas infernais. Está lá na mansão, está sendo atendida, tá, mas está vinculada aos espíritos que estão lá fora mentalmente. Eles mandando energia mental para dentro da mansão e ela ficando dentro da mansão, paciente, mas enlouquecida. Então, voltou à carne por 4 vezes consecutivas, por intercessão de amigos do plano superiores, em cruciantes problemas expiatórios. Problemas expiatórios significativos? Não, cruciantes. O adjetivo é mais característico, cruciantes. No decurso dos quais, na condição de mulher, embora abraçasse novos compromissos, quer dizer, aí nessas 4 vezes abraçou compromissos, quer dizer, se casou ou ficou noiva, sim, experimentou pavorosos vexames, experimentou pavorosas humilhações da parte de homens sem escrúpulos, que lhe asfixiavam todos os sonhos. 4 vezes consecutivas. Sonhos asfixiados por homens sem escrúpulos. Pavorosos vexames, pavorosas humilhações em 400 anos, sei lá, 4 vidas. Mas, perguntou Hilário, de cada vez que se retirava da carne nas 4 existências a que alude, ela continuava vinculada às sombras?
Qual é a dúvida? Como não? Olha a resposta do Silas. Como quem diz assim, qual é a sua dúvida sobre isso? Puxa, eu recuo aqui porque era a minha dúvida. Então não é bem assim, João, que numa vida você vai atingir a colônia Nosso Lar. Não sei o que você está fazendo aí, seu João, mas não é em uma vida que você vai sair de onde você esteve e vai chegar nas alturas. Não vai mesmo. Como não? Continuava vinculado à sombra depois de 4 vidas? Sim, claro. Quando a queda no abismo é de longo curso, ninguém emerge num salto. Quer dizer, a queda no abismo foi lá de um prazo curto, mas de longo curso. Foi no fim do inferno. E rápido. Em 5 anos, bum, fez uma descida infernal. E agora tem que subir a montanha de volta. A ponto de 5 vidas, não vai sair ainda do buraco. Não vai ver a luz do céu, não vai chegar nem da cumeira do topo do buraco. Olha isso. Ela naturalmente entrava pela porta do berço, naturalmente, olha o advérbio que ele usa. Qual é a dúvida? Naturalmente, ela entrava pela porta do berço, saía pela porta do túmulo, transportando consigo desajustes interiores que não podia sanar de um momento para o outro. De um momento para o outro, quer dizer, em 4 vidas, não, uns 400 anos, 500 anos, não pôde sanar? Não, não pôde sanar. Se a situação era assim inalterável, ponderou meu colega, para que retomar o corpo físico? Quer dizer, digamos assim, tá, nesses 500 anos, ela reencarnou, ficou na sombra, reencarnou trevas, reencarnou 5 vezes reencarnou trevas. Por que, se a situação dela era inalterável, por que ela reencarnou? É a pergunta de Hilário. Não lhe bastaria sofrer na dolorosa purgação daqui deste lado sem renascer na esfera carnal? É uma pergunta razoável, né? Mas eu não sei não, hein? Porque eu vou falar uma coisa aqui que a gente não tem ideia. Talvez alguns médiuns tenham ideia do que eu vou falar aqui. O sofrimento no plano espiritual não é brincadeira. Não é brincadeira. É muito pior do que estar num presídio. Então, só essa inferência prévia já justifica reencarnar. Porque sai daquela região de graves padecimentos, de ferozes inimigos, a se viciar a pessoa no máximo possível. Quero não. Hã? É a mesma coisa. Então vamos lá, né? Então vamos lá. Aí Hilário pergunta, mas não lhe bastaria? Primeiro que a reencarnação também já faz esquecer, né? E vai ficar vinculado, mas não está sofrendo gravemente. A observação é compreensível. Ajuntou Silas, paciente. Entretanto, nossa irmã, com o amparo de abnegados companheiros, voltou ao pagamento parcelado de suas dívidas. Quer dizer, ela também não tinha nem condição de fazer o pagamento integral. Né? Não tinha. Ela não tinha a mínima condição de fazer o pagamento integral. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer ela reencarnar, ela paga aí 15%, 10%. Tá bom. Volta para as sombras. Vai reencarnar de novo. Agora vai melhorar. Em vez de 15%, vai pagar 25%, 22%. Vai reencarnar de novo. Quer dizer, então o sonho dela jamais será como o nosso, tipo assim, nós estamos querendo ir para a colônia Nosso Lar. Nós estamos querendo ir para a colônia Alvorada Nova. Não. Ela quer ficar pelo menos normal. Pelo menos ser psicologicamente
considerada normal, numa reencarnação ou no plano espiritual, a ter alguma saúde, a ser capaz de dialogar. Pelo menos isso. E em 5 anos, em 500 anos, não conseguiu. Então ela vai para o pagamento parcelado, reaproximando-se dos credores encarnados. Ora, então vai fazer reencarnar também os credores. Todas aquelas mulheres que perderam seus maridos, todos aqueles homens que foram assassinados, todas aquelas crianças que sofreram aborto, reencarna esse pessoal todo. Todas essas 4 vezes. Não obstante, mentalmente jungida a planos inferiores, desfrutando a bênção, a imensa bênção. Eu mesmo vou botar um adjetivo aqui, do esquecimento temporário proporcionado pela reencarnação. Uma imensa bênção. Ela se mantém jungida, quer dizer, ela não está assim, um fiozinho ligado, ela está encarnada, mas ela está ali, ó, algemada a regiões inferiores. Algemada, está encarnada, mas está algemada a regiões inferiores. Mas estando encarnada, tem um esquecimento temporário, é muito melhor do que estar diretamente vinculado lá no sofrimento, na purgação muitíssimo dolorosa da esfera espiritual. Então tá. Assim, desfrutando a bênção do esquecimento, apesar de jungida ao plano temporário, pagando uma parcela da sua dívida, uma parcela que provavelmente foi crescendo ao longo dessas 4 vezes, ela consegue angariar alguma renovação das forças. Que força é essa? É força física? Não, é força mental. É força mental. Então ela consegue adquirir alguma força de sair do estado de uma patologia mental muito grave para caminhar. Continua mal, reencarna de novo, bum, paga mais 15%, reencarna de novo, mais 20%. Está renovando as forças mentais. Pelo amor de Deus, foi um erro de uma década. Porque deve ter sido dos 20 aos 30, 20 aos 35. Depois disso, a mulher está feia. Ainda mais pela vida que levou. Mas sempre conseguiu ressarcir de alguma sorte os débitos em que se emaranhou? Nessas 4 vidas aí, ela conseguiu ressarcir algum percentual? Esse que a gente está inferindo aqui, os percentuais? De alguma sorte, sim. Olha a resposta do Silas. De alguma sorte, sim. Por quê? Por quê? Porque praticou bem? Não. Pelo sofrimento. Porque padeceu tremendos golpes no orgulho que trazia cristalizado no coração. Ora, e naturalmente o orgulho ligado à beleza física, no século XV. Contudo, ao par disso, quer dizer, de alguma sorte pagou algum percentual. Através da prática do bem, nem pensar, através do sofrimento, que destruiu pouco a pouco o seu orgulho. Mas, a par desse ressarcimento de algum percentual, contraiu novas dívidas. Uma vez que, em certas ocasiões, algumas dessas vidas, não conseguiu superar a aversão instintiva. Quer dizer, lembra que as pessoas com quem ela se relacionou são os credores. Fizeram os credores também reencarnar. E tinha aversão encarnada, tinha aversão. Mas, diante dessas aversões, contraiu novas dívidas. Diante dos adversários aos quais passou a dever de trabalho ou a dever de obediência. Chegando ao infortúnio, quer dizer, teve várias dívidas contraídas, mas qual foi a maior delas? Ela teve um infortúnio de afogar uma criança que mal ensaiava os primeiros passos. Em alguma dessas vidas, talvez a primeira, depois do erro do século XV, ela afogou uma criança que não sabia andar, de modo a ferir a senhora da casa em que servia de ama, tentando vingar-se das crueldades recebidas. Olha isso, olha essa história.
Olha essa história. Depois de cada desencarnação, regressava habitualmente às zonas purgatoriais de que procedia, com alguma vantagem no acerto das contas, mas não com valores acumulados imprescindíveis à definitiva libertação das sombras. Porque todos nós somos tardios na decisão de pagar nossos débitos, até o sacrifício integral. Então, aquela ideia que os espíritas falam, não, mas Deus é bondoso com a gente, ele não vai nos permitir o pagamento parcelado. É melhor a gente não falar mais isso. Porque se o pagamento vai ser parcelado, a gente vai continuar vinculado às sombras ao fim de cada reencarnação. E vamos ficar como ela ali, pelo amor de Deus, 4, 5 vidas. Reencarna, volta para a sombra, reencarna, volta para a sombra, reencarna, volta para a sombra. Por que isso? Pagamento parcelado. Não dá, vamos pagar tudo. Mano, o maior sofrimento possível que a gente suporta aqui, seja o que for, para pagar 80%. É melhor. Aí a gente volta à ideia de Silas. A gente tem que trabalhar tanto no bem, não pelos outros, não por quem está recebendo, mas por nós que somos devedores. A ponto da nossa estrada no plano espiritual para onde retornaremos e para cá para onde retornaremos a seguir, seja facilitada pelas coisas que eu faço de bem agora. Eu planto facilidades para mim futuras. Mas ela não tem condição. Foi um erro lá de 10 anos no século XV, passou 500 anos, sem condição de entender essa mensagem. 500 anos sem condição de apreciar o valor desse ensino de Silas. Não tem. Faz reencarnar aí para alguma coisa ser saudada. Pela prática do bem? Não, pelo sofrimento mesmo. Contudo, tornou hilário. Sempre que regressava à esfera espiritual, de certo, contava com o auxílio dos benfeitores que lhe amparavam destinos, embora se demorasse na treva mental. Treva mental, sim, todos os transtornos aí que a psicologia pode registrar, ela tinha. E essas pessoas que estavam auxiliando-a, diretamente, são as pessoas que a lançaram na sombra. Né? São as pessoas que a lançaram na sombra. São pessoas que a lançaram na sombra. Exatamente, confirmou Silas. Ninguém está condenado ao abandono. Vocês não ignoram que o Criador atende a criatura por intermédio das criaturas. Tudo pertence a Deus. Então, vamos ter que ajudar uns aos outros, não tem outro caminho. Ainda mesmo o inferno, acrescentou Leonel preocupado. O assistente sorriu e aclarou: o inferno, a rigor, é obra nossa, genuinamente nossa. Então fomos nós que construímos o inferno. Mas imaginemo-lo assim, à maneira de uma construção indigna, uma construção calamitosa, no terreno da vida, a vida que é a criação de Deus. Tendo abusado de nossa razão, tendo abusado do nosso conhecimento para gerar semelhante monstro no espaço divino, compete-nos a obrigação de destruí-lo, para edificar o paraíso no lugar que ele ocupa indebitamente. Então, quer dizer, se a gente tem que, pessoalmente, dívidas intransferíveis para alguns determinados espíritos que estão em região infernal, todos os espíritos que estão em região infernal têm também que receber auxílio daqueles que os lançaram nessa situação, de forma que o inferno que nós criamos tem que ser destruído no lugar dele construído, um local bom por Deus, não por cada um de nós. A coisa não é brincadeira, não. A justiça divina não está para brincadeira. Eu lembro
no capítulo lá de trás, que fala assim, o Druso fala assim, nós não saldaremos dívidas com choro, com lágrimas, com gritaria, com xingamentos. Não, não vai pagar. Não vai pagar. Para isso, o infinito amor do Pai Celestial nos auxilia de múltiplos modos. Quer dizer, somos nós que vamos ter que fazer a tarefa de restabelecer a mente infernal e destruída de todo mundo que está na região inferior, mas Deus nos ajuda nessa tarefa. Mesmo no inferno? Sim, mesmo no inferno ele nos ajuda. A fim de que possamos atender à perfeita justiça, atender à perfeita justiça. Aí perguntou, vocês compreenderam? Entendido? Entendido, entendido. A explicação não podia ser mais clara, entretanto, Hilário parecia interessado em resolver qualquer dúvida, e talvez por isso inquiriu novamente. Considera possível, venhamos a saber quais seriam as existências de Laudemira antes do ingresso na corte de Joana, no século II? Quer dizer, ela matou o marido, porque o marido estava meio desconfiado que ela o traía, levou o marido ao duelo com alguém que era bom de duelo, o marido morreu, ganhou muito dinheiro, entrou na corte de Joana e continuou, junto com a Joana, uma promiscuidade infinita, fazendo aborto, levando homens a se matarem, destruindo os lares. Tanto é que é dessa época aí, né, dessa Joana II, que casa da mãe Joana. Sim, elucidou Silas Tolerante. É possível conhecer vidas anteriores dela, dessa do século XV, é possível. Seria fácil conhecê-las, mas não é conveniente, não nos convém, num simples estudo, efetuar essa tentativa, ou tentamos, porque o assunto dessas vidas anteriores, em si, reclamaria largas cotas de atenção, largas cotas de tempo. Então, digamos, é muito tempo de estudo e não é conveniente saber dessas vidas anteriores dela. Não precisa. Basta que lhe pesquisemos a condição referida. Qual condição referida? É essa da corte de Joana, basta essa. Para definir-lhe as lutas redentoras de agora, quer dizer, de 500 anos depois. Basta a gente saber essa do século XV na corte da Joana, para saber das lutas de 500 anos depois. Porque os nossos estágios em qualquer eminência social no mundo, quer dizer, então, para o caso da Laudemira, esse estágio na corte da Joana, né, esse estágio dela, que em qualquer eminência social no mundo, seja no campo da influência, seja no campo das finanças, da cultura, seja no campo das ideias, serve como ponto vivo de referência. Quer dizer, esse é o ponto vivo do caso da Laudemira. Esse é o estágio dela que definiu todas as dificuldades que ela teve nas reencarnações futuras. Esse é o ponto vivo do século XV. Não precisa ir mais para trás. Aqui ela caiu gravemente, não precisa ir buscar lá atrás. Esse é o ponto vivo da nossa conduta, digna ou indigna, no usufruto das possibilidades que o Senhor nos empresta. Ela ainda era rica, os espíritos superiores quiseram levá-la à prática da benevolência, a estudar um pouco a religião da época, não quis nada disso. Designando com clareza esse ponto aí, né, da vida dela, ou para a nossa, designa com clareza o nosso avanço na direção da luz ou o nosso aprisionamento em grau maior ou menor nos círculos das trevas pelas virtudes que conquistamos ou pelos débitos que assumimos. Então não precisa estudar, no caso da Laudemira, vidas anteriores. Esse é o ponto vivo dos problemas que ela tem aí por 500 anos sucessivos. A conceituação luminosa de Silas era verdadeiro jorro solar em meu entendimento. Ainda assim, meu companheiro insistiu.
Não obstante os seus valiosos conceitos já expendidos, já explicados, já expostos quanto à memória nas regiões inferiores, quanto às lembranças nas regiões inferiores, seria interessante saber se Laudemira, antes da atual encarnação, chegava a lembrar-se com nitidez, que ele quer saber disso. Então tá, né? Ó, antes dela ter reencarnado, lá no plano espiritual, ela se lembrava com nitidez dos estágios por que passou nas difíceis provações a que se refere? O que acham vocês? Eu acho que não. Depois que ela desencarnou, né, dessa última vez, ela continuou vinculada às sombras, completamente ser viciada, ela está louca total. Está completamente baratinada, desvairada. Lembra, o livro lá atrás falou a palavra desvairada. Então ela vai se lembrar de alguma coisa, esquece lembrança, ela não consegue nem se manifestar com algum grau de psicologia saudável. Nosso amigo esclareceu com maior tolerância. Estou na mansão há 8 lustros, ou seja, um lustro é um período de 5 anos. Ele está na mansão há 40 anos, o Silas. E acompanhei-lhe a internação em nossa casa, precisamente há 30 anos. Então, ele acompanhou ela há 30 anos, dentro da mansão. Sim. Acho que já deu a hora, né? Ah, é. Então, vamos parar aí, né? Vamos parar nesse parágrafo. Estou na mansão há 8 lustros. Uhum. Vamos dar pausa aqui na gravação.